A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para dar continuidade à nossa matéria Ética Cristã aqui no curso básico do Seminário Teológico Rema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípios e fundamentos da ética cristã. Vamos entender um pouquinho o que é ética cristã, mas já vamos de cara explicar, entender como ela nasce. Por que de existir a ética cristã? Né? O que dá o start na ética cristã? E não apenas isso, mas os fundamentos. O que sustenta a ética cristã? Por que ela é tão importante para nós? Então vamos começar aqui conceituando. Essa é muito fácil, né? Porque o nome já diz. Ética cristã é o sistema de valores baseado nos princípios cristãos. Assim como qualquer outra ética religiosa, a ética cristã ela tira o homem do centro e coloca Deus no lugar. Lembra que eu falei sobre as éticas humanísticas, éticas naturalistas? O que elas fazem? Elas colocam o homem no centro. A intenção ali é satisfazer as vontades do homem. E o homem vai escolher o que é certo e errado baseado nos seus próprios valores. A ética cristã, ela tira o homem do centro, coloca Deus no lugar e o homem tem que se sujeitar à vontade de Deus. Então a ética cristã se baseia nesse princípio. Dessa forma, já não é a ética que vai se adaptar ao homem, né? Não é a ética que vai satisfazer os princípios do homem, mas é o homem que vai se adaptar à ética, né? O fundamento, os valores principais, os valores da ética cristã, eles estão na Bíblia. E eu vou falar um pouquinho desses valores, quando eu falar uma parte dos fundamentos, vou falar um pouquinho do quê? Dos 10 mandamentos, dos profetas, dos ensinos de Jesus, das cartas de Paulo e os demais escritores também. Então, a gente vai entender que esses valores, por estarem na Bíblia, são valores imutáveis. Eles não podem mudar para satisfazer o homem. Embora tenha gente por aí que acha que pode pegar a Bíblia e usá-la só bel prazer, não é assim que a coisa funciona. O certo, o correto é a Bíblia, ela traz os fundamentos para que o homem se adeque a ela. Então, os valores da ética cristã são valores imutáveis e absolutos. Cabe ao homem se adequar a eles, porque são os valores bíblicos, são os valores dados por Deus. Diferente das demais éticas religiosas, isso é importante pontuar, há uma diferença bem forte com relação às éticas religiosas não cristãs e a ética religiosa cristã, é a seguinte: a ética cristã não visa o aperfeiçoamento do homem para que este possa evoluir espiritualmente, a fim de chegar ao céu, ao nirvana ou reencarnar. Porque assim, você vai ver as demais religiões, elas vão estabelecer esses princípios éticos como uma forma da pessoa se purificar neste plano para que ela possa conseguir chegar num plano melhor, evoluir espiritualmente. Enquanto que a ética cristã não funciona dessa forma. Na ética cristã, dá ao homem já salvo parâmetros pelos quais este possa viver uma vida que agrade a Deus. Então, os princípios da ética cristã não foram criados por Deus para que o homem pudesse se salvar. Porque nós entendemos que a salvação não é pelas obras, é um dom de Deus, é a graça de Deus que se manifesta. E o homem, através da sua fé, ele crê em Jesus como seu Salvador, o aceita e recebe os ensinamentos de Deus, recebe a salvação e recebe os ensinamentos. Para quê? Para que possa viver uma vida que agrade a Deus. Ok? Deu para perceber bem essa diferença? As éticas religiosas vão trazer princípios para a evolução espiritual do homem, enquanto a ética cristã dá ao homem já salvo os princípios para que ele possa viver uma vida que agrade a Deus. Então, vamos dar início aqui aos princípios básicos da ética cristã. Onde é que nasce a ética cristã? Vamos lá. Primeiro princípio aqui. Princípios básicos da ética cristã. Primeiro princípio é: há um único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Vamos ler o versículo. Está lá em 1 Coríntios 8, 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então você observa o quê?
que o primeiro princípio é de que há um único e verdadeiro Deus que é criador de todas as coisas. E por que esse princípio é importante? Porque se entendemos que Deus é o único e verdadeiro Deus e que Ele é o criador de todas as coisas, então somente Ele tem autoridade para ditar as regras. Deus é que tem autoridade para dizer para o homem o caminho que ele pode ou não seguir. Então, esse é o primeiro princípio. Consequentemente, cabe ao homem reconhecer a autoridade de Deus, respeitando e obedecendo a sua santa vontade. Então, o primeiro princípio é: há um só Deus, e esse Deus é o único Deus verdadeiro, e ele é o Criador. Por ser o Criador, ele dita as regras. É a ideia de quem é dono tem autoridade para mandar. Então é o primeiro princípio da ética cristã. O segundo princípio é o estado natural do homem. Qual é o estado natural do homem? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem é criado por Deus e ele tem acesso à glória de Deus. Ele está num estado de graça com Deus, em comunhão plena. Só que o pecado faz uma ruptura, separa o homem de Deus. E aí, o homem é destituído dessa glória. E entenda uma coisa, o homem, por conta dessa queda, ele é incapaz de obedecer a Deus. O homem, por si só, não é capaz de se aproximar de Deus. Esse conversa de que eu estou buscando a Deus, mas a pessoa não é crente, não tem como. Porque a nossa natureza não deseja isso. A nossa natureza deseja apenas a nossa satisfação. E a partir do momento que eu penso que eu vou buscar a Deus, eu não estou buscando a Deus porque eu quero Deus. O indivíduo está buscando a Deus porque quer a satisfação que há em Deus. Deu para entender? O homem, na sua natureza, a gente não quer buscar a Deus. A gente quer buscar a nossa satisfação. Ok? Então o homem por si só, por seu pecado, ele não consegue buscar a Deus. O homem está perdido no pecado. É Deus que tem que fazer uma ação na direção do homem. Né? Então, por maior bondade que alguém aparente ter, seus princípios éticos estão corrompidos. Dessa forma, o indivíduo vai fazer aquilo que parece bem aos seus próprios olhos. O homem está nessa condição. Ele vai fazer aquilo que ele julga melhor para ele. A nossa natureza é assim, ela é pecaminosa, ela é corrompida. O que a gente quer é a satisfação das nossas vontades. E a gente não vai, por nossa conta, procurar a Deus. Mesmo alguém alcançado pela... E agora é interessante, mesmo alguém alcançado pela graça divina, a gente que é crente, a gente que já aceitou Jesus, a gente que anda com Deus, a gente também não consegue fazer isso. A gente precisa do auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que nos ajuda a produzir o fruto do Espírito. Não é a nossa vontade. A gente, para a verdade, uma vez que você aceita Jesus, se relaciona com Deus, a gente vai aprender que a gente tem que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, que não há compatibilidade entre as duas coisas. Ou eu sacio a minha carne, ou eu atendo à vontade de Deus. E eu só consigo caminhar nessa direção com o Espírito Santo. Eu só consigo colocar em prática os princípios da ética cristã com o auxílio do Espírito Santo. Então, o primeiro princípio é: há um só Deus, que é criador de todas as coisas. Então, ele tem autoridade para determinar a regra. O segundo princípio é que o homem está perdido. Ele está totalmente afastado de Deus e, por si só, ele não é capaz de encontrar Deus. E essa característica, ela gera a terceira, que é: o homem tende para o erro. Olha o texto. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Romanos 1:28. O que o texto está falando? Que uma vez que o homem se distanciou de Deus por causa do pecado, ele foi entregue a cometer toda sorte de pecado. A natureza humana, ela está contaminada pelo pecado. Por isso, ele vai sempre tender a fazer o que é errado.
Por mais que a gente possa ver, fulano é legal, Beltrano é bacana, mas a natureza do homem é sempre pela satisfação do homem. E se é pela satisfação do homem, ela vai sempre tender para o pecado. Por isso a gente pode afirmar o seguinte, que o homem não é um ser neutro, ele não pode ser considerado neutro, mas sim alguém que sempre será movido por seus desejos. O que é um ser neutro? É alguém que para poder fazer alguma coisa, precisa de uma influência externa. O neutro, ele está aqui parado, então se ele recebe uma influência, ele vai para cá. Se ele recebe de lá para cá, e assim funciona. O homem não é assim. O homem faz as suas próprias escolhas. Ele decide o que ele quer. E por causa do pecado, ele sempre vai na direção do pecado. Por isso é que se diz que o homem é dominado pelo pecado. Então, os 3 primeiros, Deus é o dono de tudo, ele dita as regras. O homem, por causa do pecado, não tem como se voltar para Deus. E por causa do pecado, o homem é inclinado sempre na direção do pecado. Mas aí vem o 4º princípio, e que faz toda a diferença e que muda tudo, que é Deus revelou-se à humanidade. E isso é maravilhoso. E isso muda tudo. Olha o texto. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. Aqui está a pedra fundamental da ética cristã. Pois todos os conceitos da ética cristã sobre humanidade, sobre certo e errado, são retirados da revelação divina. Se Deus não tivesse se revelado, então não haveria ética cristã. Não haveria salvação. Entendeu? Então a ética cristã se baseia nesse princípio. E como é que Deus se revela? Deus se revela por meio da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19:1. Você vê ali que está falando da natureza. É impossível olhar para a natureza e não conseguir enxergar a mão de Deus. Tem que ser muito incrédulo para não enxergar isso. Isso é chamado de revelação geral. Uma outra revelação geral é na consciência do homem. Olha lá, Romanos 2,14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. O que é isso? Está falando da consciência do homem. Deus se revela na consciência do homem. Embora o homem ele tenha tendência para o pecado, o homem tem consciência de certo e errado. Porque Deus revela na consciência do homem o que é certo a fazer e o que é errado. O homem que escolhe não seguir. Então essas duas revelações de Deus são chamadas de revelações gerais, mas tem o que é chamado de revelação especial, que é por meio da sua palavra. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, 2 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Então a gente entende aqui que Deus se revela por meio da sua palavra. E vem a maior de todas as revelações, a maior revelação da parte de Deus, que é por meio de seu Filho. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Então a gente entende que a revelação de Deus, tanto na natureza quanto na consciência do homem, e principalmente na sua palavra e por meio de seu Filho, essa revelação é a pedra fundamental da ética cristã. Porque a ética cristã ela vai se basear naquilo que Deus revela. Ok? Deu para entender os princípios? Deus é o Criador de todas as coisas, então ele tem autoridade para determinar o que fazer. O homem, ele, por causa do pecado, ele é incapaz de se voltar para Deus. O homem, por causa do pecado, ele vai sempre tender para o pecado. Ele nunca vai caminhar na direção certa, sozinho. E Deus se revela para resolver esse problema e liquidar a fatura. Beleza? A gente viu os princípios. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos fundamentos da ética cristã. Como eu já falei,
A revelação divina é o princípio básico da ética cristã. E é por meio da revelação da palavra que nós temos acesso às informações necessárias para pautarmos nossa vida segundo os parâmetros divinos. Né? A palavra que vai trazer para a gente esses parâmetros. Obviamente, toda a Bíblia traz em si os ensinos doutrinários que norteiam a ética cristã. Mas há na Bíblia algumas seções que são consideradas principais, porque elas trazem nitidamente ali escrito aquilo que devemos fazer, como devemos proceder, como devemos agir diante da vida. Então, vamos falar aqui agora sobre a principal delas, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. Quando você pegar lá Êxodo no capítulo 20, o que você encontra? Você encontra os aspectos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Então, mas Ivan, peraí. Mas os 10 mandamentos, lei, isso não é do tempo da lei, a gente está na graça. Isso não vale para a gente. Entenda uma coisa, o que não vale para a gente é a lei cerimonial. O que não vale para a gente é fazer sacrifícios, fazer da maneira como foi feita. Mas a lei moral, ela continua valendo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, ter o Senhor como o único verdadeiro Deus. Esses princípios, essa lei moral, ela ainda é válida para a gente, ela ainda funciona para a gente. E você vai ver que as coisas que eu vou falar daqui para frente, elas estão todas baseadas aqui. Todas estão baseadas nos 10 mandamentos. Esses mandamentos, essa lei, ela é atemporal, ela não foi abolida. Os 4 primeiros mandamentos tratam da relação entre o homem com o Criador. E os 6 últimos, da relação com o homem com o seu próximo. Então você vê a preocupação de Deus ali em dar os princípios, tanto no relacionamento de Deus com o homem, quanto no relacionamento do homem com o seu próximo. Lá em Mateus, no capítulo 22, 37, Jesus ensina que esses 10 mandamentos, eles vão se resumir a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, você consegue obedecer os 4 primeiros mandamentos. Não terá outros deuses diante de ti, não vai se prostrar diante de ídolo. Então, você percebe que amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio básico da fé cristã. Você só vai conseguir obedecer a Deus se você amar a Deus. Consequentemente, se não obedecemos a Deus, complete a frase. Qual é o outro mandamento? É amar o próximo como a si mesmo. Então você vê o relacionamento de Deus, do homem com Deus, e o relacionamento do homem com o seu próximo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou fazer mal para o meu próximo. Então a gente percebe o quê? Que o Decálogo, olha que interessante isso aqui, o Decálogo é a base de todos os valores da fé cristã. Quer ver só? O Pentateuco é a interpretação aplicativa do Decálogo. Você vê que o Decálogo ele está incluído no Pentateuco. O Pentateuco ele interpreta e aplica os 10 mandamentos. E aí você vai descobrir que o Antigo Testamento é o desenvolvimento do ensino do Pentateuco. E que o Novo Testamento é a aplicação interpretativa do Velho Testamento. Observou que a base é o Decálogo? O Decálogo ele vai dar os preceitos morais. O Pentateuco vai pegar isso e vai aplicar, vai mostrar para o povo como deve ser feito. O Antigo Testamento vai interpretar o Pentateuco e vai aplicar com o povo. E o Novo Testamento vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o Antigo Testamento e vai interpretá-lo. Então você observa que tudo começa com o Decálogo. Ele é a base da lei moral de Deus, ele é a base de toda a ética cristã. Quem são os próximos? Os profetas. Já eu falei aqui do Decálogo, dos 10 mandamentos, mas os profetas também trazem ensinamentos que são fundamentais para a fé cristã. Deus usou os seus profetas para reafirmar princípios éticos ao seu povo. O povo já tinha a instrução, tá certo? Ele já tinha a instrução lá dos 10 mandamentos, mas, no entanto, eles vão viver uma vida de desobediência.
Mas Deus, na sua misericórdia, o que ele faz? Ele vai levantar profetas. Profetas que vão mostrar ao povo, olha, vocês precisam corrigir isso. Vocês precisam dar nessa direção, vocês precisam caminhar na direção de Deus. Então, a função dos profetas é essa. E é possível encontrar nos ensinos dos profetas princípios morais. Está lá em Jeremias 17:11. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas. No final, não passarão de velhos tolos. Olha que tremendo. Isso é um princípio moral da ética cristã. Quem dá isso? Os profetas. O que mais? Você tem também princípios sociais. Olha o texto. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes e removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. É um princípio ético, social, do cuidado que a gente tem que ter com o necessitado, com aquele que necessita de ajuda. Não é simplesmente virar a cara, mas abençoar, é cuidar de quem precisa. Há também os princípios espirituais. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 19 e 20. É um princípio espiritual do relacionamento de Deus com o homem. Então a gente observa que os 10 mandamentos são a base. Os profetas vêm para pegar essa base e reformular esses princípios, reapresentá-los de forma categórica para que o povo de Israel possa entender. Mas existe também já dentro agora da nova aliança, que é talvez o fundamental, onde traz tudo aquilo que nós precisamos saber, que é o Sermão do Monte. Você vai encontrar em todo o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, os mais variados ensinamentos sobre o modo de vida cristão. Mas é no Sermão do Monte, que Cristo revela o seu alto ideal moral, quer dizer, um valor ideal de moralidade que ele deseja de nós. É no Sermão do Monte. Você vai ver, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus ele vai falar sobre ira, está lá em Mateus 5:22, ele fala sobre adultério, divórcio, juramento, vingança, amor, esmola, oração, jejum, julgamento, falsos profetas, alicerces. Você vê que é um texto, ali esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, você vê a quantidade de informação relevante para a vida cristã. Talvez, guarde isso que eu vou lhe falar. Talvez você não guarde tantas informações de uma aula como essa, de toda a matéria sobre ética cristã, dos princípios e tudo mais. Não se preocupe, não se preocupe. Guarde Mateus 5, 6 e 7. Leia esses textos, estude-os, memorize se for o caso e viva, principalmente, viva segundo esses preceitos e você vai estar colocando em prática a ética cristã. Amém? Vamos continuando aqui. Todos esses ensinamentos podem ser sintetizados, isso é interessante. Todos esses ensinamentos de Jesus, eles podem ser sintetizados em um único versículo. Lembra que desde o começo a gente está falando do relacionamento de Deus, do homem com Deus e do homem com o seu próximo. A ética cristã ela vai trabalhar nessas duas áreas. Olha esse texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito desse texto, especialmente na parte que fala de todas essas coisas, né? Vamos buscar o reino de Deus e vai dar tudo certo. Não vamos entrar nesse detalhe. O que acontece? Quando ele fala buscar primeiro o reino de Deus, o que é isso? É, primeiro, fazer a vontade de Deus. O que Jesus fala lá na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você observa que essas duas coisas estão atreladas.
O reino de Deus vem quando nós fazemos a vontade dele. Mas ele diz também, a sua justiça. Buscar a justiça é buscar agir como Deus age. Não é fazer o que eu tenho vontade de fazer, mas é fazer aquilo que eu acredito que Deus faria. Se alguém me faz mal, segundo a minha justiça, eu quero que essa pessoa sofra. Porque segundo a minha justiça, ela me fez mal, ela merece sofrimento. Ela merece apanhar, ela merece ser castigada. Mas, segundo a justiça de Deus, eu tenho que perdoá-la. É difícil? Muito. A gente perdoar é uma afronta à nossa natureza. Mas sem o perdão, como é que a gente vai viver? A verdade vai dizer, a Bíblia vai dizer até que se eu não for capaz de perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar. E isso é muito sério. Porque a gente necessita do perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, nós estamos perdidos. Só que o perdão de Deus está condicionado a eu perdoar o meu irmão. Então, buscar a justiça de Deus é dar ao próximo aquilo que eu gostaria de receber de Deus. Amém? Foram os 3 fundamentos: o Decálogo, os profetas, o Sermão do Monte e também as cartas de Paulo e as cartas gerais. As cartas de Pedro, Tiago, Judas. Judas aí não é o que traiu Jesus não, tá? Pelo amor de Deus. Tanto Paulo quanto esses escritores, eles vão escrever para a igreja primitiva. Eles vão escrever para cristãos. Por quê? Porque eles querem ensinar, corrigir, fortalecer. Guarde isso. Ensinar, corrigir e fortalecer. Isso é o que a ética cristã faz. Ela ensina o caminho que se deve andar. Ela corrige quando nós não caminhamos direito. E ela nos fortalece espiritualmente. Então, os crentes, esses ensinamentos, eles são úteis para os crentes. E como é que esses escritores vão fazer isso? Como é que eles vão ensinar, corrigir e fortalecer? Eles vão apresentar um material, um compêndio, um precioso compêndio doutrinário, que é útil tanto para eles, para os crentes da igreja primitiva, quanto para nós aqui hoje. Então você vai ver, por exemplo, o ensinamento nas cartas de Paulo e as demais cartas, falando sobre a relação com Deus. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O pessoal costuma muito usar essa ideia de culto racional, achando que o culto racional é ir à igreja, é estar no culto. Culto racional não é isso. Culto racional é apresentar os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o texto está falando do relacionamento do homem com Deus. Quando eu apresento a Deus o meu corpo em sacrifício vivo, o que significa isso? Significa que eu estou lançando fora a minha vontade, estou abrindo mão da minha vontade, estou sacrificando a minha vontade. Isso é agradável a Deus e isso é o meu culto racional. O que mais a gente tem? A gente tem a relação com as autoridades, isso é interessante. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. A autoridade foi constituída por Deus, toda a autoridade, mesmo aquela que nos faz mal. É difícil, é por isso que eu já falei que a ética cristã, ela fere a nossa natureza. Os princípios da ética cristã, eles são eficientes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã, mas eles vão com certeza ferir a nossa natureza. E mais que tem? Tem a relação com o próximo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O que é lá o decálogo? A lei. Quer cumprir a lei? Ame o seu próximo.
relação do homem com o nosso semelhante. Mas você vai encontrar também nas cartas o quê? A questão da injustiça social. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago 2, 2-4. É um texto forte, Brasil. É forte. Porque é uma coisa que muitas vezes a gente faz sem perceber. Dar uma atenção melhor para alguém simplesmente porque ela está bem vestida, está bem arrumada, e não dar a mesma atenção para alguém que não está tão bem vestido. É muito sério esse texto. O que mais a gente tem? A gente tem ensinamento sobre a sexualidade. Também tá lá, ó. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 aos Coríntios 6, 18. Então a gente observa que, de um modo geral, a ética cristã nos apresenta atitudes corretas a serem tomadas diante de todas as questões da vida. Agora, guarde isso que eu falei e vou repetir para a gente encerrar essa aula. Muitas e provavelmente todas essas atitudes irão desagradar a nossa natureza. Porque se as éticas naturalistas e humanísticas servem para servir ao homem, para satisfazer o homem, a ética cristã ela não está aqui para satisfazer o homem. E como ela não está aqui para nos satisfazer, em muitos momentos ela vai nos desagradar. Mas esteja certo que, com certeza, ela vai agradar ao Pai. Se nós caminharmos segundo os preceitos da ética cristã, segundo os preceitos do Decálogo, dos ensinos dos profetas, do Sermão da Montanha, das cartas de Paulo e dos demais, se nós tivermos em mente esses valores, esses princípios, e caminharmos segundo eles, sim, vamos ferir a nossa carne, mas vamos agradar ao Pai. Amém? Bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Eu vou deixar um trabalhinho para vocês lá. Tem um trabalhinho para fazer, tá bom? Dessas 3 primeiras aulas. E, se Deus quiser, segunda-feira que vem, eu estou de volta para continuar essa matéria, tá bom? Fique com Deus. Até semana que vem. Paz.